Olá, estou pensando sobre os desertos da vida e eu lembro que Deus fala por que a gente passa pelo deserto. A gente passa pelo deserto, a gente vai para o deserto porque Deus é que nos leva para o deserto. E o deserto tem uma função pedagógica, de ensino. Deserto não é para punição. As tribulações não são para punição. E na Bíblia, em Deuteronômio 8, no versículo 1, tem um ensino maravilhoso para a gente saber o porquê dos desertos da vida. E a Bíblia inteira, ela confirma isso. A Bíblia não é aleatória. Então vamos ver o que é que fala em Deuteronômio a partir do verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento dar a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te fazer entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Até ali, quando o Senhor começa em Deuteronômios, o período de Israel no deserto era visto como punição, porque o povo não teve fé em Deus para entrar na terra prometida. Porém, outro ângulo é colocado aqui, ou seja, uma oportunidade para o crescimento da fé. O deserto mostrado como disciplina, tempo de devoção a Deus. Jeremias e Oséias, dois profetas tão importantes na história do povo de Deus, enfatizam isso. E a ênfase aqui em Deuteronômio 8 está na disciplina que reflete o lado amoroso de Deus para com o seu povo. O pai que disciplina o filho a quem ama. No verso 7 desse capítulo, o Senhor faz o povo entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem de vales e montanhas. Uma descrição maravilhosa daquilo que Deus tem para dar ao seu povo. Muito diferente de punição. E é condizente com o que o apóstolo Pedro, já no Novo Testamento, depois da graça em Cristo Jesus, da doação da vida eterna, Deus tem para os seus filhos. E Pedro fala no capítulo 4 da sua primeira carta: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado aqui a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, o que ele fala que a gente tem que fazer? Alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. A experiência no deserto, lá no Antigo Testamento, veio antes da doação da terra, mas depois da promessa. Para quê? Para humilhar o povo. Em si foi um presente, apesar da dureza, cujo propósito era a bênção no final. E foi concedido para permanecer na memória do povo, para que eles não se esquecessem, uma vez que chegavam ao final da jornada, para entrar na promessa, para receber de fato a promessa, para saber que todo o bem, toda a bênção, toda a bondade vem de Deus. O verso 18 diz: para vocês lembrarem do Senhor que dá a vocês todas as coisas, inclusive a energia, a força, para conquistar as coisas. A passagem termina com um aviso, agora tão familiar.
que vem no decorrer de todo o tempo deles no deserto. Não adorem outros deuses. Para os israelitas, esquecer-se de Deus significa dar a sua lealdade a outro Deus, a qualquer outra coisa que não seja o Deus Altíssimo. E as ideias falsas estão na raiz de todas as ações perversas. A idolatria para nós hoje no mundo moderno é qualquer crença sobre que produz um bem que não tem lugar para Deus e que tira a nossa atitude, a nossa atenção de Deus, que tome o lugar de Deus na vida das pessoas, práticas que ocupem o lugar de Deus. Isso está escrito aqui na Bíblia para a nossa educação, na justiça, para a nossa edificação, para o nosso aprendizado. Enquanto passamos pelos desertos da vida, nós estamos ali para aprender que nós precisamos lembrar que o Senhor está nos disciplinando, está provando o nosso coração, se vamos guardar os seus mandamentos, a sua lei, o seu ensino, está nos preparando para jamais nos esquecer do seu nome, do seu poder, do seu ser, para lembrar de quem Ele é, do que Ele fez por nós, do que Ele faz e do que Ele fará. Jesus vai voltar. Isso é uma das coisas que Ele fará e é a maior coisa que Ele fará. Ele voltará para buscar os seus e para julgar tudo, a terra e todos que nele há. Aquele que nos dá força é o Senhor, o Deus da aliança que nos salvou. É Ele quem nos sustenta o tempo todo. É Ele quem nos guia pelos desertos e nos leva ao deserto para nos ensinar. E, na verdade, Ele já sabe o que está no nosso coração. Nós é que precisamos ver e saber e ter consciência disso e muitas vezes nos arrepender das coisas que estão ali e tirá-las de lá, não é mesmo? E a hora de oração é onde podemos e devemos e precisamos fazer isso. Como diz Calvino, o coração do homem é a maior fábrica de ídolos que existe. E se alguém não está passando pelo deserto, então louve ao Senhor. Ore pelos que estão passando pelo deserto e use a palavra de Deus. Use essa palavra, use Deuteronômio 8 com eles e para você mesmo. Lembrando que o Senhor sustenta no deserto com maná. O Senhor humilha e amansa o coração, provando o coração para afinal fazer o bem. Porque Deus é o que dá força. Deus nos lembra a todos nós para guardarmos, para não nos esquecer dele, o nosso Deus, e para que nós cumpramos os seus mandamentos com alegria, com gratidão. E para nós, povo da aliança em Cristo, nossas experiências de tribulação são sabidas. Jesus afirmou, ele avisou, ele alertou que teremos aflições, mas ele deixou-nos com a certeza para termos bom ânimo, porque ele venceu. Jesus é o vitorioso. A vitória dele é a nossa. Nossos desertos produzem em nós perseverança. Para quê? Para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes, escreveu Tiago. E é a eterna profundidade, abundante inefabilidade de glória, aquele eterno peso de glória, é isso que o apóstolo Paulo quis dizer. É uma profunda, uma abundante glória. Porque não são as coisas que veem que são importantes, mas as que não se veem, as invisíveis, porque elas são eternas. Que o Senhor abençoe a cada um de nós.